Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Motiveda Vivagine Yom Avta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sahava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmam Om Shanti 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 Om Namastê, capítulo 13. Neste capítulo, a bem-aventurança é estabelecida com base em um mantra do Taittiriya Upanishad, que diz que toda a criação vem de Ishvara e que Ishvara é a causa do mundo. Diz que o mundo nasce da bem-aventurança e é sustentado pela bem-aventurança, e o mundo se resolve em bem-aventurança. Visto que Ishvara é a essência ilimitada, em outras palavras, a bem-aventurança, qualquer bem-aventurança que experimentamos no mundo é Mithya, a bem-aventurança não dual ilimitada, que aparece como felicidade experiencial dualística limitada. O que é Mithya é praticamente inexistente. O sofrimento é uma sobreposição irreal na bem-aventurança não dual, que é o ser que nós somos, que é o meu ser, que eu mesmo sou, ok? Tudo, nada não passa de uma sobreposição, é o mesmo conceito, a natureza da realidade é a não dualidade, o universo, ele nasce dessa bem-aventurança, dessa ilimitação, né? Ele é mantido dentro dessa bem-aventurança ilimitada, a natureza desse universo, né, é sustentado por essa consciência, existência ilimitada, e toda essa projeção, essa sobreposição, finalmente se resolve novamente dentro desta bem-aventurança, dessa ilimitação do ser pleno, né? Então, este é o mantra deste Upanishad, no qual este capítulo se inspira. O primeiro verso se refere a Maya. A bem-aventurança do yoga, descrita até o momento, a bem-aventurança obtida através da disciplina do yoga, ele vai estabelecer a não-dualidade da bem-aventurança. Vai resolver a não-dualidade experiencial na não-dualidade de Satya, que só é possível através do autoconhecimento. Então, a bem-aventurança do yoga, descrita até agora, a bem-aventurança experiencial, é a bem-aventurança original, né? Ela se reflete. Veja bem, nós dizemos que a existência se reflete, né, no corpo sutil para produzir a existência refletida. A consciência se reflete no corpo sutil para produzir, né, a consciência refletida, né? Quando se reflete, se torna dualística, no senso que existe o indivíduo, né, o jiva, e o objeto experienciado pelo jiva. Do mesmo modo, a não-dualidade original, ela se reflete, né, na mente, no intelecto do jiva. A bem-aventurança do yoga, descrita até agora, é a bem-aventurança do ser, né? A bem-aventurança refletida é a bem-aventurança original. Existe somente um ser, uma consciência e uma bem-aventurança. Bem-aventurança, nós temos que lembrar, é a natureza ilimitada da existência, a natureza ilimitada da consciência. É a ilimitação daquilo que nós somos, em nossa real natureza. Ok? Então, essa bem-aventurança descrita no yoga experimental é a bem-aventurança do ser refletida. Agora, por favor, ouça como a bem-aventurança do ser, ela frutifica ou manifesta nesta ordem dualística, né? E ela se torna experiencial.
mas ela é idêntica à não-aventurança original. Ok? Então, de novo, a gente precisa compreender de que modo que ela é a mesma e de que modo ela é diferente. Tá? Fundamentalmente é a mesma. Todos nós sabemos que Ananta, esta Nanda, esta felicidade, ela genuinamente ela é perfeita. A natureza da realidade é a não dualidade. Existe somente um ser, uma consciência, cuja natureza é não limitada. A não limitação é sinônimo de não dualidade. Não sei se você já compreendeu isso claramente. Eu estava tentando explicar a você. Né? A gente tem uma certa facilidade de compreender a nossa natureza como consciência, a nossa natureza como existência, mas a gente precisa de reivindicar a nossa natureza como ilimitação, livre de qualquer limitação. Então, nós só podemos reivindicar, compreender e reivindicar a nossa natureza infinitamente não limitada através da reivindicação de nossa identidade primária, que é a consciência. A consciência é o substrato do universo. É um substrato que se expande além de todos os universos e todos os tempos. Ok? Então, é aquilo que existe em tudo, como a essência de tudo. Né? Então, é esta limitação que é a nossa natureza, é esta consciência, é essa existência que nos propicia, uma vez que esse conhecimento seja devidamente retido e sempre presente, nos propicia um reflexo desta limitação no intelecto resolvido, né, por Jnana, nesse caso, que nos propicia a experiência da nossa ilimitação nesta ordem dualista, tá? Experiencial. Qual é a experiência do Jnani, né, quando ele recebe, quando esta consciência, que por natureza é ilimitada e independente das experiências de Mitya, quando ela reflete no intelecto do Jnani, o Jnani experiencia um objeto de experiência. Esse objeto é chamada Ananda. Por outro lado, Ananta não é um objeto de experiência, mas Ananda, o reflexo de Ananta numa mente resolvida, seja através do yoga, como através da discriminação e da compreensão, ambas essas Anantas, elas são, a natureza desta Ananda é Ananta, porque existe somente um Ananta, que se traduz como Ananta experiencial, quando o ser aparentemente se desdobra como o experienciador e o objeto de experiência. E qual é o objeto de experiência deste Jnani, deste yogi? Qual é o objeto? É a casa dele, eu acho dele. Não. É um objeto de experiência extremamente sutil, que é o reflexo da consciência numa mente bem resolvida, que produz shanti, que produz paz, tranquilidade, alegria, contentamento, satisfação, né? Então, esta satisfação é o objeto de experiência em Mitya, decorrente de uma mente extremamente satífica através do yoga, ou de uma mente extremamente satífica através da compreensão de que não existe desejo, não existe aversão que possa realmente, né, conceder a felicidade, porque a felicidade é a minha real natureza. Essa convicção, essa clareza de compreensão resolve a mente. E a mente se torna predominantemente, naturalmente, espontaneamente satívica, ou mais satívica. E o Jnani, ele experimenta este Ananda, que é sempre um reflexo de Ananta. Né? Mas o Jnani experimenta continuamente através da compreensão de sua natureza. Né? Então, tanto o Ananda decorrente do yoga e o Ananda decorrente do Viveka, da contemplação, ambos, fundamentalmente, são Ananta refletido no intelecto satívico. Vocês entendem? Eu estou tentando simplificar, porque no final das contas os conceitos são basicamente os mesmos. Vocês estão acompanhando aí?
Como é que está o Ananda aí? Está todo mundo curtindo essa felicidade inerente, né? A nossa consciência e existência, né? A gente tem que lembrar, a gente só é feliz quando a gente remove esse sentimento de limitação. A limitação é intrinsecamente ligada ao sentimento de inadequação. Quando nós nos sentimos limitados, a gente sente que a gente tem alguma coisa que não é natural, alguma coisa que está faltando, né? Eu poderia ser mais, melhor, diferente, né? Etc, etc. Então, todas essas noções são derivadas dessa identificação errônea com o corpo e com a mente, né? Enquanto que a nossa real identidade, natureza, é a consciência, é a existência. E a consciência e a existência é infinitamente não limitada. Então, a gente tem a possibilidade de escolher se eu quero reivindicar a minha natureza limitada como Shiva, ou se eu quero reivindicar a minha natureza primária, superior, né, como Satya. Se eu reivindico a minha identidade como Satya, eu experimento o quê? A ilimitação de Satya. Satya é ilimitado, a consciência é ilimitada, é o substrato de tudo, de todos os universos, até mesmo quando o universo é ausente, né? Satya, a consciência e a existência permanece, né? Na ausência do universo, a luz da consciência e existência permanece, né? Iluminando Pralaya, iluminando a noite de Brahman, iluminando a ausência do mundo da dualidade. Nós estamos vendo agora a ananta decorrente da reconhecimento da natureza não dual de Brahman, a nossa real natureza. Tá? Conforme descrito no Taittiriya, esse Upanishad, o mundo inteiro, do espaço até a grossificação do elemento espaço, né, aos elementos físicos, tudo nasce da bem-aventurança e tudo se resolve em consciência, não experiencial, a plenitude, a bem-aventurança, ok? Então, tudo se resolve no não experiencial e tudo se manifesta no experiencial. A manifestação do universo é a manifestação da dualidade. A dualidade é o experienciador e o objeto de experiência e a experiência no meio. Tá? Então, tudo que existe é uma grossificação, frutificação, manifestação do não manifesto, né? De Brahman unmanifesto. Então, segundo esse Upanishad, o universo, desde o espaço até as constituições mais densas, nascem desta plenitude do ser. E, no final dos tempos, resolve nesta plenitude da consciência infinita. Essa consciência infinitamente não limitada não é um objeto de experiência. Ela é não experiencial. Ela é a plenitude e a bem-aventurança do ser, né? Que pode ser compreendido como existência, consciência, mas, fundamentalmente, é a ilimitação do ser. E por que é a ilimitação? Felipe, nós falamos sobre isso hoje. Por que você é ilimitado? Porque, essencialmente, a sua consciência de existência é ilimitada. E por que a consciência é limitada? Ela pervade tudo. Sim. Então, a nossa natureza é ilimitada porque nós compreendemos a natureza desta construção corpo-mente como consciência e existência. E a consciência e existência é o substrato de tudo, né? Inclusive o substrato da ausência do universo. Quando você se dá conta que você é o substrato de tudo e que todos os fenômenos de mítias não são somente miragens ou projeções ou sobreposições naquilo que eu sou, a consciência, a luz do iluminador, a luz do conhecedor, né? Quando você realiza isso, você cessa de sentir, de sofrer a limitação temporal imposta por Maya em relação ao nosso corpo físico, né? A problemática maior do Jiva é essa limitação temporal, porque os nossos corpos físicos, eles nascem, crescem, decaem e morrem.
né? Isso é uma condição inaceitável a todo ser humano, porque muito dentro, profundamente, deep inside, né? O ser humano acha isso não natural. A mortalidade é não natural para o Jiva. Ninguém quer aceitar essa não naturalidade, porque inside, dentro, inconscientemente, o Jiva ele não aceita aquilo que não é parte da sua natureza. Então, a sua natureza é a imortalidade, a eternidade, né, de consciência e da existência. E essa consciência e existência, ela é não dual, porque, em realidade, só existe ela. Né? Quando a gente analisa a analogia da miragem no deserto, tá vendo aqueles desertos da África, assim, extensos, né? Onde parece um universo infinito de areia, né? Então, ali existe uma sobreposição da água, da miragem, né? Agora, quando nós examinamos a miragem, fundamentalmente, o que nós encontramos? A areia do deserto, ok? Todas as sobreposições são na areia do deserto, das miragens. Toda e qualquer sobreposição ocorre na areia da consciência, na existência da consciência. E essa existência, ela se expande em todas as direções, em todos os sentidos. Ela não somente se expande assim, mas em todas as direções. É o substrato, é a matrix, não de Mitya. Mitya é uma outra matrix que existe, o sim, Satya. Satya não é realmente uma matrix, mas para dar uma perspectiva, entendeu? De estrutura, de substrato, né? A tela, a areia, no qual as sobreposições de nomes, formas, né? Configurações, né? De objetos, etc. Então, essa compreensão, Felipe, de que eu sou infinitamente não limitado, ela somente é possível, primeiro, quando eu assumo minha identidade como consciência, que é diferente de assumir-me como a mente, como o intelecto, como minhas emoções e minha constituição física. Né? E não somente isso, é compreender o que significa esse Mahavakya, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Dizer eu sou Brahman não basta. Quando eu digo eu sou Brahman, eu preciso compreender o significado implícito disso. Né? Que é, Luciano? Que eu sou infinitamente limitado. Por quê? Porque, como consciência, eu sou a única realidade. Tudo o que existe, todos os objetos, todas as configurações sobrepostas por Maya, inclusive esse corpo físico, são meras projeções, são meras aparências naquilo que é o substrato de todos os corpos, de todos os objetos constituídos por Maya Shwara. Você entende, Renato? Então, esse é um conhecimento que tem o seu elemento filosófico, mas tem o seu elemento existencial, prático também. É simplesmente uma questão de sutileza intelectual de compreender a natureza, a essência da matéria. A essência da matéria é o espírito. O espírito permeia a matéria. Os cientistas procuram buscar a essência da matéria e eles acabam não encontrando nada, porque se trata de um princípio que pertence a uma outra ordem de realidade que não é objetivável pela ciência, mas é a essência da matéria, a essência de Mitya. A essência da matéria, esse espírito, é que é all-pervasivo, é a fábrica de Brahman, é o tecido de Brahman. Né? Quando eu falo de Ishvara manifesto, de Brahman manifesto, eu digo tecido de Brahman manifesto é o quê? Puro conhecimento, pura inteligência, de modo que ele consegue, né, estruturar, tecer esse universo. Né? Quando a gente fala do tecido, da matéria-prima de Brahman, né, é pura existência, pura consciência. Né? Aquilo que pervade Mitya, né, e todo e qualquer outro possível universo. O mundo nasce da plenitude, ele nasce desta bem-aventurança. Ele permanece na bem-aventurança e está imerso na bem-aventurança.
Este universo é uma sobreposição, ele está banhado, imerso na bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É a ilimitação do ser, da existência, da consciência. Ele ocorre dentro do âmbito desse ser ilimitado. Como ele pode ser limitado se ele ocorre dentro do âmbito do ilimitado? Fundamentalmente, as imagens projetadas na tela do cinema, como elas podem ser realmente livres e independentes da tela do cinema? Se fundamentalmente elas não passam de projeções aparentes naquilo que é a única realidade, que é a tela do cinema. Então, essas sobreposições, elas ocorrem dentro da plenitude da aventurança do ser. Elas são sustentadas e mantidas, elas permanecem dentro dessa plenitude do ser e elas se resolvem durante o pralaya, quando tudo emerge em sua forma potencial, semente causal, ela desaparece nesta plenitude do ser, da consciência ilimitada. Aquilo que é a única realidade é um sem um outro. Por isso que é dual. Né? O Ananda vem da não-dualidade, da compreensão da não-dualidade. É todo esse capítulo, né? Eu já compreendi onde é que tudo aqui vai nos guiar, porque eu não li ainda isso. Ele vai nos guiar no fato de que Ananda realmente é o produto da não-dualidade, a compreensão da nossa limitação depende da compreensão da natureza não-dual da consciência e da existência. Você entende, Felipe? Buscando entender. Quem é que se sente limitado aí? Então, o Adilson, você se sente limitado, Adilson? Não. Ah, que ótimo, que bacana. Sinceramente, não. Que bacana. Professor, o que em você é ilimitado, mais ou menos? Como é que você consegue fazer uma declaração tão radical assim, entendeu? Tão contraintuitiva. Por que você se sente? Isso é um superego ou o quê? Professor, eu anotei algumas coisas para refletir com o senhor. Eu gostaria de refletir antes com o senhor. Eu acho que eu vou mandar um WhatsApp para ver se... Não, vamos fazer agora. Vamos fazer agora, por favor. Tá bom. O senhor me autorizou, então vamos lá. Vamos. Eu acho que, como todos nós aqui, passamos por diversas escolas e chegamos ao Vedanta, e o Vedanta é uma... Assim, a experiência que eu tenho de Vedanta é extremamente libertadora de tudo que eu já venho experimentado, né? Atualmente, eu estou... desculpa um pouco a emoção, né? Eu estou... utilizando bem os meus momentos com as minhas netas. Eu tenho 2 netas de 3 anos, gêmeas, e elas brincam de faz de conta. Né? E esse faz de conta, eu olho para elas e vejo que elas ficam totalmente imersas nesse faz de conta. Né? E é essa parte do livro do James que eu acho que me pegou de uma forma assim muito potente, que é aquele fazer de conta que eu sou a consciência pura, ilimitada, que não morre, eterna. Então, assim, por diversos momentos eu fiz essa experiência de fazer de conta, né, que eu acho que é uma forma de enganar um pouco o ego, que é essa situação contra-intuitiva, né? E eu percebo assim que não é o ego, o corpo sutil, o jiva que se ilumina. Eu acho, né? Assim, desculpa a presunção, mas eu compreendo o contrário, né? Que é essa consciência ilimitada, né? Fora de Maya, que se conecta, que ilumina a consciência refletida aqui, né, no mundo sutil. Então, é como se a consciência, o ser não ilimitado, não objetivado, ele de vez em quando, ele se conecta com essa consciência refletida e a gente sente todo esse ananda, toda essa
essa energia que nos motiva a continuar fazendo a discriminação. Então, isso aí é a descrição clássica do yoga. A yoga é conexão entre a consciência refletida e a consciência original, a conexão entre o Jivatma e Paramatma, né? Então, esse é o conceito clássico do yoga, é contato ou conexão, tá? Então, quando você chega para o Vedanta explica que o Vedanta não é uma yoga de contato, entendeu? É a yoga de não contato. É o caminho sem percurso, é a yoga de não contato. Teve um Swami que apresentou essa noção. A yoga do não contato, ok? Por quê? Por que não existe realmente essa extensão ou essa conexão, este fio que conecta o Jivatma com o Paramatma? Por que isso não existe? Por quê? Porque o Jivatma, esta é a promessa e a declaração dos Upanishads, que requer uma análise, né? Uma análise, seguindo as lógicas apresentadas, né, pelos Upanishads. Então, por que os Upanishads dizem que Vedanta é yoga de não contato? Porque não existe desconexão que requer uma conexão. Não existe uma ausência de contato que requer um esforço para contatar. Os Upanishads declaram que o Jiva-Atma é Paramatma. A consciência refletida é a consciência original. A consciência original é ilimitada. A consciência refletida, do ponto de vista desta configuração corpo-mente, é limitada. Mas aí os Upanishads retornam e dizem, mas a essência desta configuração limitada é Paramatma, em outras palavras, é a consciência original. A consciência original, quando ela reflete no corpo sutil, ela produz esse fenômeno chamado esse ser refletido, Jiva-Atma, aquele que foi desenhado para experimentar a criação e para conhecer, né? Então, produz esse Jiva-Atma. E a natureza livre, essencial, livre e independente desse Jiva-Atma é a consciência pura. Só existe uma consciência. Nós estamos entrando no capítulo da não-dualidade. A consciência, a existência não dual, existe somente uma. O Jiva que nós somos é um fenômeno provocado por Maya. Então, recapitulando. Vedanta estabelece que não existe necessidade de conexão, ou contato, ou ligação, ou transcendência, ok? Porque o Jiva-Atma já é Paramatma. O que isso significa para nós? Significa que esse Jiva, aparentemente limitados pelos atributos do Jiva, né, as qualidades físicas, mentais, emocionais e intelectuais desta configuração, este Jiva, aparentemente limitado por seus atributos e qualidades e características, né? Por exemplo, o Adilson é um homem. Isso representa uma limitação, né, Adilson? Porque se você é homem, você não pode ser uma mulher, né? Então, todos nós somos limitados por nossos atributos, mas isso pertence a esta ordem de realidade secundária chamada a nossa construção, a nossa configuração corpo-mente. O Jiva, ele nasce e vive, né, refletido ou refletindo essa consciência ilimitada, e dentro dele ele tem essa intuição de que tem alguma coisa errada a respeito desse sentimento de limitação e inadequação. Em seu devido tempo, depois de diversos percursos em busca de contato com a limitação do ser, através da yoga, através da ação, ele chega aos Upanishads. Chegando aos Upanishads, ele é introduzido ao conceito de que a real natureza do Jiva é ilimitada. É por isso que ele não se sente à vontade com esse sentimento de limitação imposto por Maya, que é a vidya, a ignorância, né? Então, quando a gente chega nos Upanishads, é exatamente como você disse, Adilson. Você sente assim, uau, finalmente eu cheguei
em casa, né? Nada faz mais sentido do que isso, né? Mas aí, gradualmente, a gente tem que assimilar essas compreensões de modo mais refinado, mais claro, de tal modo, entendeu, que a gente não permaneça com áreas de vagueness, abstrações e vaguezas, né? E incertezas e dúvidas, etc., etc. Tá? Então, o que ocorre, Adilson, dentro do contexto do que você colocou, esse sentimento inerente ao jiva, devido a essa imposição de Maya, rajas e tamas, ofuscando e agitando o intelecto humano, extrovertendo os órgãos sensoriais e a mente em direção aos objetos, como meio, como modo, como tentativa de resolver esse sentimento de inadequação e insuficiência. Quando nós chegamos ao Vedanta, o Vedanta diz assim, para tudo, para tudo. Não existe nada que você possa fazer que possa produzir a sua ilimitação, porque a sua ilimitação é inata, é a sua natureza, é a sua essência. Então, você para de fazer qualquer esforço, né, de conexão, de contato, de transcendência do ego, transcendência do corpo, etc. Para de fazer tudo e comece a submeter a sua mente aos ensinamentos do Vedanta, até que fique claro para você que a sua natureza é a consciência, não a construção corpo-mente. A construção corpo-mente aparente é uma sobreposição que é limitada por sua própria configuração, por os atributos dessa configuração, né? Então, vamos usar de novo uma analogia. Qual é a natureza das ondas do oceano, né? A gente pode dizer que a onda do oceano, a real natureza da onda do oceano é o oceano, é o mar, é o oceano, né? Mas numa análise mais profunda, a gente compreende que tanto o oceano quanto as ondas do mar, as ondas dos oceanos, como a espuma do mar, entendeu? E as bolhas que se formam no oceano, tudo isso fundamentalmente é somente o quê? Água, né? Então, a natureza de alguma coisa é aquilo já não. As ondas do oceano e até mesmo o oceano são sobreposições naquilo que é a natureza absoluta ou a natureza essencial, livre e independente dessas sobreposições. E o que é isso? É a água. A água, ela recebe essas sobreposições de nomes e formas, tais quais a espuma, a bolha, a onda e o próprio oceano. Porque a realidade livre e independente desses fenômenos é o quê? É a água, né? Então, a busca espiritual, a busca pela nossa natureza livre e independente de tudo. E essa natureza do Jiva-Atma, como Paramatma, é não somente livre e independente de tudo, mas é a única realidade, né? Mais ou menos, né? Do mesmo modo que a onda do mar existe, mas não é realmente real, né? Qual é a nossa definição de realidade? Né? A definição metafísica de realidade é aquilo que é sempre presente, sem se modificar, permanece sempre, né, em sua própria natureza, sem estar em constantemente transformação, modificação, né? Então, qual é a natureza de todos esses fenômenos decorrentes da água? A natureza é a água, né? Então, essa natureza sem o qual uma coisa não é uma coisa, não é aquela coisa, é não somente a essência desses fenômenos, mas é somente a única realidade, porque na realidade o oceano, as ondas, a espuma e a bolha não existem, porque quando a gente vai examinar cada um desses fenômenos, a gente descobre que tudo não passa de água, né? Olhando na analogia da argila e todos os objetos de argila, né? Quando a gente analisa cada um dos objetos, a gente descobre que somente existe a única realidade substancial, essencial, é a argila, mas ainda assim nós experimentamos os objetos de argila, né?
Então, a gente não pode descartar aquilo que a gente experiencia, a gente não pode dizer que isso não existe, porque uma coisa que é experienciada não pode não existir. E como nós sabemos, o Vedanta prova, através da lógica, que não existe a não existência. Então, o universo existe sim, mas o universo existe como uma ordem de realidade aparente, chamada Mithya. Mithya é aquilo que existe, mas não é real, é aparentemente real. Você lembra desses ensinamentos, né, Adilson? Então, Mithya é aquilo que existe, mas é aparentemente real. Então, o objetivo do Vedanta é permitir a cada um de nós de compreender essa essência, essa natureza, que é livre e independente de todas essas sobreposições. Quais são as sobreposições, né, que nós sofremos, né, como consciência, aparecendo como Jiva, né? São todas as nossas experiências, né, dos 5 koshas, dos 3 corpos, dos 3 estados. São essas sobreposições, são esses objetos com os quais nós nos identificamos e nos definimos. E a gente acaba muito inseguro e muito vulnerável devido à temporalidade e devido a uma insubstancialidade do nosso senso de identidade. Porque esse senso de identidade ele se modifica com as modificações dessa configuração. Hoje você é uma pessoa de idade média, ontem você era um infante, né? E amanhã você é uma pessoa de muita idade, né? Então, todas essas definições, você hoje é um profissional, amanhã você é um aposentado. Então, todas essas mudanças, as quais nós constantemente nos definimos, nos dá uma sensação de identidade, entendeu? Que realmente é em constante modificação, e o jiva humano ele sofre com este sentimento, né, de inconstância, instabilidade, de não saber exatamente se ele é um infante, um homem, né, em idade adulta, ou se ele é uma pessoa de idade, né? Então, a busca da identidade é inerente em todo o jiva humano, devido a essa nossa inteligência, né? Quando nós nos aprofundamos nessa busca pela identidade, nós chegamos no espírito do assunto, na essência do assunto, e encontramos os Upanishads, que declaram aquilo que é absolutamente contraintuitivo, que nos diz que a sua real natureza é infinitamente não limitada, apesar de você ser condicionado, né, em sua configuração corpo-mente pelas limitações inerentes às características dessa configuração. De novo, se você é um homem, você não pode ser mulher, né? Então, essa é a busca do buscador de moksha, é a busca da essência livre e independente de tudo aquilo que é sobreposto em nós, no nosso ser, né? E essa busca, Adilson, ela só termina. O James, ele gosta daquela passagem, e alguns outros gurus nossos, eu já ouvi eles dizendo, entendeu? No início, mesmo que pareça um pouco falso ou não genuíno, você simplesmente continue submetendo e continue reivindicando a sua identidade como consciência livre e independente das circunstâncias de Mithya. É importantíssimo, tá? James dizia, fake it until you make it. E isso é fundamental, que é muito diferente de desenvolver um ego desiludido, o iludido, que vai por aí dizendo, eu sou a consciência ilimitada, eu sou a consciência ilimitada. Não, não é fake it until you make it, não é fazer propaganda de que você é Brahman, é simplesmente fazer esse trabalho com você mesmo e dizer, não importa quantas vezes essa ignorância me condicione a pensar que eu sou limitado, insuficiente, inadequado, eu não me dou por vencido. Eu desenvolvi uma confiança nas escrituras, entendeu? Tal, e eu não aceito nada que não seja eu sou infinitamente ilimitado, porque minha natureza é a consciência e existência, né? Então, esse fake it until you make it, como as suas netinhas fazem, né? Faz de conta, faz de conta, faz de conta. Ele inicia como faz de conta, mas eu acredito para você, Adilson, nesse estágio da sua vida, já não seja exatamente um faz de conta, você já intuiu que essa é a sua real identidade.
Mas, ainda assim, por que ela é contraintuitiva? Porque é muito difícil aceitar que a natureza da realidade é a não-dualidade, que existe somente a consciência ilimitada e que você é ela. Mas, de novo, seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta, o Vedanta vai resolvendo essas desconfianças a respeito dessas declarações. Porque tudo isso é para ser colocado ao teste através das lógicas apresentadas pelos Upanishads, entendeu? Nós somos aquilo que jamais se modifica. Ainda assim, os nossos órgãos sensoriais e a mente pensam que, não, mas eu sinto que eu estou me modificando, agora eu estou sentindo frio, antes eu estava sentindo caldo, eu estava sentindo calor, né? De novo, uma sobreposição. Eu estou sobrepondo o meu sistema prânico, entendeu? De calor e frio, né? Na minha existência como consciência, né? Então, agora eu estou cansado, de novo, eu estou sobrepondo a minha condição física na minha real natureza como consciência, né? Por isso que o Ramji, naquele período ali que eu mencionei, ele ficou meio chato, porque ele falava sempre isso, entendeu? Não, para mim está tudo bem. Eu nunca fico cansado, não fico isso. Por quê? Porque eu sou a consciência. Entendeu? Dizer assim, ok, vamos corrigir o ser apareça limitado em constante modificação. Então, você fica aplicando esses conhecimentos até que eles não sejam mais necessários, tá? Porque você pode viver no mundo usando a linguagem da dualidade, mas convicto, né, de sua natureza não dual, tá? Então, esse é o produto, o resultado de fake it, né? Você pretende até que seja uma realidade. Não sei se você já ouviu eu falar sobre isso, mas eu passei por isso muito antes de conhecer o Vedanta. Eu tinha vasanas fortes, violentas, que eram contraditórias a todo aquele conhecimento que eu assimilava de Ramana Maharaj e de Nisargadatta Maharaj, né? E eram contraditórios, porque eu estou aqui, né? I am, não? Experimentando, né, meditação e bliss, né, e felicidade. Aí, nas minhas interações, nas minhas reações emocionais violentas, viam a superfície e aquilo ali aparecia uma contradição. Aí o outro ou a outra, quem fosse, né, ao meu redor, é muito comum entre os cônjuges, né, cônjuges, né, cônjuges. Ela dizia assim, pô, que iluminação é essa aqui? Não, porque agora você ficou... Né? Eu costumava dizer naquele tempo, não importa quantas vezes a minha vida seja uma demonstração de incoerência entre o que eu sei e o que eu sou. Eu não desisto, eu continuo afirmando que eu sou a consciência livre e ilimitada. Não importa quantas vezes a ignorância vem à tona, entendeu? E me diga, não, você é o corpo-mente, você quer o que você quer, se você não tiver, você dá porrada, qualquer que seja a ignorância, entendeu? Eu dizia assim, nenhuma ignorância vai me desviar da minha convicção, né? Convicção de que, fundamentalmente, eu sou a consciência ilimitada. Então, essa determinação é importantíssima, até que esse conhecimento seja livre de dúvida, entendeu? Independentemente até dos comportamentos do Yana, né? Esse conhecimento ele vai crescendo, amadurecendo, até que ele seja doubtless self-knowledge, significando dizer, ele é livre de dúvidas, apesar, né, de alguns momentos nos quais uma mente tamásica e rajásica, ela talvez se comporte de modo contraditório a esse conhecimento. Mas nada disso afeta atitudes rajásicas ou tamásicas, deve afetar a determinação do buscador de Yana, entendeu? A convicção de que eu creio nas escrituras, entendeu? E que nada vai me parar, nada vai me obstaculizar aqui, independentemente da minha humanidade, eu compreendo a minha divinidade e o meu destino
o total reconhecimento desta minha divindade como consciência ilimitada. Não sei se responde a sua questão, mas você pode comentar, por favor. Sim. Primeiro, gratidão a Ishwara por colocá-los aqui. Essas pérolas. Seu microfone está fechado. Ai, desculpa. Não. Tá não. Estava não. Ok. Vou repetir. Ok, não, era o meu speaker que estava off. Ok. Primeiro, gratidão por Ishwara, gratidão eterna por colocá-los, todos vocês, na minha presença, para que eu possa aprender tanto. E segundo, a pergunta, eu queria fazer uma pergunta, acho que... E aí fui motivado a fazer esse depoimento, mas a minha pergunta é com relação ao medo. Eu acho que Maia reserva um papel especial ao medo, porque ele costuma ser um desafio a ser superado para a gente ter coragem de fazer as experiências das nossas vidas, né? E essas experiências tá relacionada a colocar a nossa mente em contato com as revelações do Vedanta. Acho que parece que o medo é um desafio maior, porque trata com a desconstrução que a gente tem das nossas convicções. Eu acho que eu preciso parar, porque eu já estou me complicando aqui. Não, eu entendi esse ponto. Esse é um ponto muito comum, Adilson. Entendeu? Quando nós chegamos no Vedanta, se nós temos já muitas noções, né, pessoais, espirituais, precisam ser desconstruídas, como você disse, entendeu? Então, no início, a gente sente medo porque nós estamos identificados com aquelas noções, aqueles conceitos, aquelas ideias, sejam elas a respeito do mundo físico e dos nossos programas e noções espirituais, né? Então, a gente sente como é que é? Agora, se eu for desconstruindo tudo isso, de repente eu vou perder o meu senso de identidade. Existe um certo medo. Mas esse medo é um medo de perder o quê? Perder uma identidade que é toda ela fundada na percepção equivocada da sua realidade, da sua real natureza e a natureza de Mithya, entendeu? Então, o buscador de moksha, ele deve permanecer entusiasticamente, né, aberto e convidando essa deconstrução. Por quê? Porque a única coisa que nós temos a perder, Adilson, uma vez que a gente desenvolva uma confiança, um valor nessas escrituras de Ishwara, a única coisa que a gente tem a perder é o nosso sofrimento, é a nossa ignorância. E a ignorância é responsável pelo sofrimento. Então, a gente deve ficar, né, muito feliz, né, através de entusiastas, né, neste processo de deconstrução, porque, opa, que bacana, eu estou, né, removendo as minhas ignorâncias, entendeu? E alimentando o meu intelecto com esse conhecimento espiritual, né? O conhecimento espiritual, ele frutifica como Ananda. E a ignorância espiritual, e a ignorância até mesmo a respeito dos fenômenos de vida, conduz ao quê? Ao desprazer, ao sofrimento, né? Então, nós precisamos de compreender isso e não temer a desconstrução, né, do nosso ego, tá? Porque o ego, ele não é o problema. A ignorância que opera o ego é que é o problema. O ego não vai dar nenhuma parte. Ele vai permanecer. O Adilson, com esse sorriso lindo, maravilhoso, ele vai permanecer. Mas ele vai permanecer, entendeu? Operado, governado por vasanas fundadas nesse conhecimento espiritual, entendeu? Conhecimento completo a respeito de Sati e Mithya. Então, a gente não tem nada a perder. A gente deve realmente, né, convidar este processo
com total confiança, né? Você não acha, Adilson, ou não? Eu quero fazer só um paralelo, não é só a ignorância que eu estou perdendo, não. Viu? A vontade, o alimento do Vedanta está me dando vontade de perder o trabalho, de perder a família, de perder muita coisa que... e de me dedicar exclusivamente a Ishvara. Eu sei, eu conheço esse problema. Eu também tive o impulso de chutar o balde e morar debaixo da ponte, entendeu? O Nisargadatta Maharaj teve o mesmo impulso. Era um amigo dele, que era mais sábio dele, falou assim, isso vai criar mais problema do que solução. Ele já estava no caminho dos Himalaias, ele falou, volta para casa, abre a sua loja e continua, né, ali na posição de chefe de família, provendo para a sua família, vendendo bide, vendendo aquelas roupas de criança. Então, esse também foi o impulso de Papaji, quando ele chutou o balde, ele queria ficar lá aos pés de Ramana Maharaj, sem nunca voltar para o mundo problemático, em crise lá, nas fronteiras entre Índia e Caxemir, né? Então, o que ocorre? Ocorre que essa é a tendência natural nossa, quando nós entramos em contato com este Ananta. Um dos versos de ontem dizia, quando o indivíduo entra em contato com esse Ananda, ele se sente irritado de ter que lidar, entendeu? Com as problemáticas do mundo, né? Mas, se o nosso destino... A gente tem sempre a opção de chutar o balde, então nós nos encontramos nesses karmas que Ishvara desenhou para a gente, né? Exatamente segundo as nossas vasanas, né? Existe sempre a possibilidade de dizer, ei, ok, eu já esgotei essas vasanas, eu vou chutar o balde, eu sem nenhum problema, sem nenhum conflito, sem nenhuma culpa, entendeu? Mas o indivíduo tem que ser muito claro a respeito disso. O Abhedananda, que foi o último guru de Ramji, James Swartz, ele foi uma pessoa que ele é tão dharmico, ele já nasceu, né, como um sage, né? Ele nasceu extremamente puro e sábio, mas ainda assim, dentro do contexto familiar dele, a família dele casou ele com uma moça de uma outra família. E ele, para cumprir o seu papel de filho, ele formou essa família e teve filhos, né? Mas tão logo ele chegou, né, na idade média dele, ele imediatamente passou as responsabilidades para o filho mais velho e se tornou um sannyasi. Gilson. Está me ouvindo? Sim. Okay. Então, você não está falando sério realmente, né? Que esse desejo por moksha está realmente te desmotivando e fazendo você cair em tamas, né? Porque... Não, né? O desejo vem forte, mas eu estou discriminando a minha necessidade dos papéis, né, que eu represento aqui nessa sociedade atual. Sim. Você discrimina você dos seus papéis, entendeu? Ainda assim, desempenhando os seus papéis, a menos que eles não sejam mais necessários, entendeu? Sim. Você discrimina. O objetivo do Vedanta é discriminar você dos seus papéis, não é remover todos os seus papéis sociais. Como householder, você vai desempenhar papéis até que eles não sejam mais necessários, né? Então, é muito mais simples manter os seus papéis, desempenhá-los, né? Mas com essa atitude, eu não sou os meus papéis. Esses papéis são os meus dharmas, e eu faço isso com o espírito de Karma Yoga, né? Porque não dou mais a importância que eu dava antes de encontrar o Vedanta. Não dou mais aquela importância. Isso é inevitável. Você trabalha na tecnologia. Você é engenheiro, Adilson? Sou técnico. Então, você trabalha na área técnica de tecnologia, né? Sim. E existe um ego, uma identificação com tudo isso, né? Então, esse já é um momento de transição, porque a sua identidade primária agora, como buscador de moksha, entendeu? Buscador do autoconhecimento, ela passa em primeiro plano. O segundo plano é o seu papel
né, de profissional da área técnica, né? Então, você sabe disso, isso é inevitável. E o seu desejo maior é o desejo por desempenhar esse papel de buscador de moksha, mais do que o papel de profissional da área técnica, né? Você talvez tenha ouvido eu falar, eu também era um profissional, quando eu era jovem, da área técnica, mas eu não tinha ainda muita responsabilidade, eu simplesmente chutei o balde e virei um hippie espiritual na época, né? Apesar de ter uma criancinha pequena, né? Mas dependendo do estágio do nosso intralapso, né, kármico, é melhor esperar um pouco mais e, de repente, você começa a reduzir esses papéis e concentrar mais e mais nessa sua busca pela compreensão absoluta a respeito de sua real natureza, né? Então, é por aí mesmo. Você já deve ter ouvido eu ter dito uma história muito bacana a respeito disso. E Ramana Maharaj, uma vez, chegou no ashram um cara que se vestiu igualzinho a Ramana, com aquela fralda branca, né? E chegou em frente a Ramana, cortou o cabelo, zerou o cabelo, né? Rasou o cabelo, sentou e falou para ele: Swami, Bhagwan, né? Bhagwan, eu vim para cá, eu estou procurando aqui as cavernas, eu já estou quase assinando um contrato de aluguel com uma das cavernas que você já passou antes. Eu quero te imitar, eu quero viver exatamente como você. Eu vou passar 20 anos, né? Agora, eu deixei família, deixei a minha empresa, deixei tudo, porque eu quero fazer exatamente, voltar para o Lord Shiva, né? E me iluminar como você fez, né? Aí Ramana, que era um homem de poucas palavras, ele virou para o cara e ele falou assim: me trouxe aos pés de Lord Shiva, e a mesma força que você sente que tirou você da sua família, siga esta força. E não disse mais nada, né? Se essa força... Todos os meios. né? Se essa força que me tirou da família e me fez vir para cá sem deixar nem mesmo um bilhete para a família, entendeu? Foi a mesma força que te está, né, compelindo, né, de deixar a família, deixar o trabalho e vir para meditar. Siga esse movimento. E parou ali. Qual é o significado implícito? Examine bem, porque, de repente, as suas motivações não são exatamente as minhas motivações de 50 anos atrás, né? Então, muitas pessoas, elas são motivadas a deixar o mundo da família, do trabalho. Por quê? Porque é muito desafiante o mundo do householder, né? O mundo do dono do negócio, do trabalhador, chefe de família, é cheio de desafios, né? Mas se a gente deixa simplesmente porque a gente não quer mais confrontar as adversidades dos nossos karmas, aí a gente vai deixar, mas vai deixar em conflito. A gente vai deixar o mundo, carregando o mundo com a gente, e ainda por cima, com conflitos kármicos, conflitos de eu não deveria ter feito isso, entendeu? E agora, como é que está, né, na minha família, isso e aquilo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas a conclusão, gradualmente, dedicar mais energia, seu tempo e energia ao seu trabalho de elevação espiritual, gradualmente. E você tem uma capacidade de tempo, energia mental, física, etc., limitada, porque você trabalha ainda. Por exemplo, Nisargadatta Maharaj, quando ele descobriu o guru dele, e ele decidiu que ele queria realmente, né, essa libertação, este autoconhecimento, ele virou para a família e fez uma reuniãozinha e falou assim: olha, nada vai mudar aqui, mas uma coisa vai mudar. Eu vou abrir a lojinha de manhã cedo, eu vou trabalhar, mas quando vocês virem eu subir o meu quartinho lá em cima e fechar a porta, eu não quero que ninguém nem bata na porta, eu não quero ouvir de nada. Então, ele utilizava aquele tempo disponível, né, dele, todo ele, para Samadhi Yoga. Ele era um yoga, fundamentalmente, né? Ele meditava profundamente no sentimento, pensamento, eu sou, eu existo, né? Então, a dedicação dele foi total, apesar de ter que trabalhar 8 horas por dia, né? Então, é uma questão de prioridade.
né? Você coloca as suas listas de prioridade, né, bem ordenada, sem negligenciar os seus dharmas, né, os seus papéis, e gradualmente você desconecta do mundo e conecta, no seu caso, nas escrituras. Desconecta do mundo, lá como Shimayananda dizia, o processo espiritual é desconectar e conectar, desconectar, desinvestir, investir, desinvestir, investir, né? Ele precisa ser gradual, por quê? Porque se a gente fizer isso, desinvesto, investo tudo, aí a gente, de repente, né, não ter mais a possibilidade, né, do pão nosso de cada dia, da educação das famílias e etc. Né? Então, é um processo gradual e, na medida que a gente desconecta e conecta, a gente vai desenvolvendo mais e mais convicção e coragem de desconectar mais e conectar mais, entendeu? Nesse processo com as escrituras, tá? Ok. O que você ia dizer, Betânia? É irrelevante ou relevante? É sempre relevante, né? Só para mim é relevante, não sei por quê. Eu ia dizer que esse trabalho, né, desse fingir, é uma... Para você, esse sentimento, né, essa coisa assim que não batia bem, né, fingir até que seja real. Mas é principalmente por uma coisa. Eu fiz uma modificação aqui, parece que me encaixa um pouco mais, né? E quando eu falo assim, eu sou existente, eu estou falando que quando o Adilson colocou a questão de fingir, né? Eu sou a existência, sou a consciência ilimitada, e para mim isso sempre foi muito difícil, porque quando eu falo isso para mim, eu vejo a Betânia tá achando que ela é a consciência, existência ilimitada. E isso eu não conseguia digerir isso, né? Porque eu estou falando, o que eu estou falando? Que eu sou ilimitada, sendo limitada, né? E aí agora, enquanto o professor estava falando, eu pensei que se eu modificar um pouco a frase, eu consigo digerir. Que é colocando, eu sou ilimitada, né? Sou a consciência, existência ilimitada, ordinária, comum, a tudo e a todos, né? Que perpade com esse brilho. Porque aí eu acho que eu tiro o foco da Betânia e deixo isso como comum e ordinário. Pode ajudar, talvez. Não é à toa que James colocou esse ordinário ali, né? Para neutralizar o ego mesmo. Porque eu acho essa sobreposição do ego, né? Mas o X da questão aí, Betânia, e foi muito bem colocado, quando eu falo assim, eu sou a consciência limitada, eu penso que a Betânia é a consciência limitada, né? E a Betânia é a consciência limitada, mas não a configuração corpo-mente chamada Betânia, não a personalidade Betânia, entendeu? A personalidade Betânia, como eu repito, né? Vou morrer repetindo isso, né? A constituição betânica, Betânia, corpo-mente, ela é limitada pelas suas características, qualidades e atributos. Ela é mulher, não pode ser homem ao mesmo tempo, né? Então a Betânia, quando ela diz eu sou a consciência ilimitada, alguma coisa não bate para ela, por quê? Devido à identificação da Betânia, eu sou com o corpo, eu sou com a mente. Então, essa identificação, o corpo, mente, sou ilimitada, é absolutamente falsa. Quando a gente diz Jiva Atma, é Paramatma, a gente não diz Jiva é Paramatma, Jiva Atma, porque Atma significa o ser. O ser do Jiva é o ser de Paramatma, é o ser do Brahman, para Atma, Atma, Atma. Okay? Então, como a Betânia disse, eu não posso, isso não bate para mim. Aí ela está tentando algumas estratégias, né, de modo que isso pareça menos falso, né? Mas o problema, a base do problema aqui é essa confusão, ou essa sobreposição do complexo corpo-mente, a personalidade, a configuração corpo-mente chamada Betânia, com suas características,
que ela é a identidade dela, é a identificação dela, que ela diz, eu sou infinitamente limitada, eu sou infinitamente limitada. É como um amigo meu lá de São Paulo, que fazia esse mantra todo dia, eu sou Brahman ilimitada, eu sou Brahman. Eu tentava dizer assim, olha, a menos que você compreenda o que você está dizendo, isso não vai resolver, porque você vai pensar que o Jiva é ilimitado, o Jiva é Brahman. O Jiva é Brahman, mas não é Brahman. A gente precisa compreender de qual modo o Jiva não é Brahman, de qual modo o Jiva é Brahman. Não é a constituição, configuração, corpo-mente da Betânia que é Brahman, né? É a essência livre e independente de toda essa configuração dos gunas que é Brahman. Então, você não pode dizer Aham Brahmasmi ainda identificada como corpo-mente. Mas a gente tem que iniciar onde a gente está. Se essa identificação do eu com o corpo-mente ainda é dominante, entendeu? Isso é o senso do ego, né? Eu sou o corpo-mente, eu sou o fazedor, aquele que responde, aquele que experimenta os resultados de minhas respostas. Se esse ego ainda não foi neutralizado, né, pelo autoconhecimento, a gente precisa contemplar o que eu sou Brahman, apesar desse sentimento estranho, porque esse eu sou ainda está identificado com o corpo e com a mente, né? Então, a gente precisa revisar essa identificação de novo, seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta, que destrói essa identificação como uma identificação, né, revelando-a como uma identificação equivocada, né, através da análise de nossa experiência. Então, no final das contas, a única solução é voltar de novo, para todo esse estudo e análise que nós fazemos, até que seja claro para a gente, né, direta e imediatamente, com base em toda essa análise, que o que eu sou não é o corpo e a mente, mas eu sou a testemunha do corpo e da mente. Uma vez que isso seja claro, isso é que é o auto-reconhecimento, a auto-realização. Agora eu sei e essa realidade se torna um fato para mim, não mais uma sugestão, não mais uma possibilidade, né? Agora é um fato, que agora eu vi, e essa visão não foi pelos olhos, agora eu compreendi, e essa compreensão não é objetiva, não é dualista, é a parokshayana, é um conhecimento direto e imediato a respeito da natureza do experienciador, do conhecedor, né? Então, até que isso seja bem claro, bem estabelecido, a gente experimenta esse sentimento estranho de falsidade, mas é onde a gente está. Existe a identificação do eu sou com o corpo e a mente, e você, de novo, você tem que ajustar aquilo, lembrar, entendeu? Parece estranho essa minha meditação mântrica, porque eu ainda tenho essa identificação com o corpo e a mente. Aí você vai, de novo, lembra dos ensinamentos, né, que provam para o indivíduo, através da análise das experiências do indivíduo, que ele não é a mente. Volta para os ensinamentos. Volta de novo. A discriminação entre a consciência e os 5 coxas, os 3 corpos, os 3 estados. De novo, até que isso seja claro. Ninguém jamais disse que isso ocorre através de um curso de 6 meses, entendeu? Pode até ocorrer através de uma palavra, né, das escrituras ou do guru, desde que o indivíduo seja já tão qualificado que ele já sabia, mas não sabia que sabia, entendeu? Caso contrário, requer realmente um esforço intelectual, porque desfazer essa identificação errônea, entendeu? É o processo da libertação, esse shift de identidade do corpo e da mente para a consciência, né? Isso também talvez sirva para você, né? Bem, né? Foi uma colocação, foi uma discussão boa, né, Adilson? Ok. Vamos voltar para o texto? Professor? Sim. Te dou 1 minuto, ó. Quando você falou, a princípio, começou a explicar bonito, né, acerca da eliminação da consciência, eu lembrei de uma frase que é assim, né? Ou seja, seria melhor usar assim, né? Em vez da eliminação da consciência, pensar assim:
não existe nada além da consciência, não? Daria um sentido bem... Não? Sim, isso é muito bem colocado. Não. Essa é uma boa contribuição. Né? Okay. Você não precisa dizer eu sou a consciência, é mais fácil dizer existe somente a consciência. Por isso que ela é não dual. Eu sou a consciência, né, reforça um sentimento de pessoalidade, personalidade, individualidade, enquanto que existe somente a consciência, né? Aí é muito mais aceitável, né? Muito bom. Muito obrigado. Embora um pote seja diferente do oleiro que o moldou, o universo não é diferente de Ishvara. Embora o pote seja diferente, né, do potter ou do oleiro que o moldou, o universo não é diferente de Ishvara. Qual é a diferença aqui, né? Vamos ver onde é que... Bom, vamos concluir o verso. Assim como o oleiro estava livre do pote, Ishvara está livre da criação do universo. E ele é consciente do universo, consciente da sua independência do universo. Mas o universo não é livre e nem tem consciência do universo. Vocês seguiram? Muito simples, né? Fazer uma análise paralela, a gente faz uma massa muito grande de pão, né? A gente pode tirar um pedacinho dela, pôr na água, ela vai fermentar do mesmo tempo que a massa é enorme. Ela é mesmo? Carrega as mesmas naturezas, se tirar um pedaço, ela ainda carrega todas as informações da massa. Tá, muito legal. Essa é uma analogia importante, né? O Renato aqui, a família dele tinha uma confeitaria, eles sabiam mexer com massas de pães e doces, etc. E ele, quando era jovem, ele ajudava o pai, né? Então, ele diz, quando você faz uma massa de pão grande e você separa um pedacinho pequeno e bota num lugar e o restante, né, no outro, essa parte pequena, ela mantém a mesma constituição daquela parte gigantesca da massa de pão, entendeu? Então, isso é uma análise interessante. Uma barra de ouro, com as inclusões que sejam, né, ela permanece, né, a mesma constituição, né, independentemente das formas que a gente molde a partir dessa barra de ouro. Todas elas terão a mesma constituição. Do mesmo modo, né, essa consciência, né, sendo a mesma matéria-prima do universo, ela é colorida pelos 3 gunas e os 5 elementos, de tal modo que todo o universo de nomes, cores e formas é somente, primeiro, a consciência e, segundo, sobreposta pelos 3 energias e os 5 elementos. É por isso que, no final das contas, entendeu? Não existe realmente distinções entre as configurações de Mithya, porque tudo é somente as 3 energias e os 5 elementos, né? Então, essas são análises muito importantes, analogias importantes. Embora o pote seja diferente do oleiro, que o mudou, o universo não é diferente de Ishvara. Então, Ishvara é um criador que ele é a causa inteligente, a causa eficiente da criação, mas ele não permanece separado da criação. Ele é embutido como a inteligência que projeta, sustenta e recicla o universo de momento a momento. A criação não existe separada ou independentemente de Ishvara. E a analogia vedântica que descreve isso é a aranha e a teia de aranha. A teia de aranha é criada a partir da aranha e ela existe, né, como uma criação da aranha, mas ainda assim a aranha não é separada dessa teia, ela é interligada. Ela nasce dessa teia, existe teia. Eu morei lá em Monteiro Lobato, tinha tanta aranha, a coisa mais difícil, eu tão feliz lá em Goiás não ter essas aranhas. Lá no interior de São Paulo, né, São Francisco Xavier, Monteiro Lobato, tinha umas aranhas gigantescas. Né? De vez em quando eu ficava observando, e elas têm a capacidade de fazer tudo aquilo, e às vezes elas retiram a teia e vão saindo, entendeu? Coletando de volta, né? Então, Ishvara, ele cria o universo a partir dessa inteligência e ele permanece embutido no universo
né, como a inteligência que sustenta, recicla, destrói, né, o universo. Né? Então, é diferente do oleiro que moldou as peças, os objetos de argila. Né? O universo não é diferente de Ishvara. Ishvara é contido no universo como o quê? A sua causa material, como sua causa energética, sua causa prânica, sua causa inteligente. Todas essas causas são as partes, os aspectos de Ishvara, né, em suas causas. Né? Então, assim como o oleiro está livre do pote, porque o pote depende do oleiro, o oleiro não depende do pote. O oleiro é livre e independente do pote, Ishvara também está livre do universo e tem consciência do universo, porque Ishvara é Sattva, é um ser consciente, autoconsciente. Né? Então, Ishvara tem consciência do universo, mas o universo não tem consciência de Ishvara. Ishvara é livre do universo, mas o universo desfruta de uma existência dependente de Ishvara. Ishvara e o universo e o Jiva, que é parte integrante do universo, todos nós, nossas constituições jívicas, somos todos eles parte integrantes dessa criação, cuja natureza é somente consciência e existência infinitamente não limitada. A existência do pote, a sua impermanência e suas propriedades pertencem ao barro. A existência do pote, a impermanência do pote, a temporalidade do pote e as propriedades desse pote pertencem à argila, ao barro, não ao oleiro. Da mesma forma, o material para a criação é realmente consciência infinitamente não limitada. No entanto, Maya, o ceramista, o criador do universo, aparentemente retira a senciência da consciência bem-aventurança ilimitada quando ela cria objetos. Né? O Maya tem a capacidade de, a partir, né, da consciência, né, projetar esse universo aparente de nomes e formas, né, do mesmo modo que o oleiro, né, a existência do pote, né, pertence ao barro e não ao oleiro. O oleiro, ele não possui essas características. Da mesma forma, o material da criação, o barro, é realmente a consciência bem-aventurança. No entanto, Maya, ceramista, criadora do universo, aparentemente retira essa senciência da consciência bem-aventurança quando ele cria objetos. Né? Os objetos inertes, naturalmente, eles aparecem como privados dessa consciência, mas ainda assim eles aparecem evidentemente como existência. Né? E os jivas, eles aparecem como existência e consciência, apesar de que uma sobreposição aparente de limitação é imposta ao jiva, né? A menos que o jiva compreenda, né, que essas propriedades pertencem à Maya, não pertencem à sua real natureza como o Brahman. Então, essa é a moral da história aqui. A ideia de que a consciência é a felicidade é muito difícil de ser assimilada para o intelecto. A ideia de que a consciência é ilimitada é muito difícil para ser assimilada pelo intelecto, porque a felicidade é sempre considerada um tipo particular de emoção, sentimento, experiência, né? Um sentimento de felicidade. Daí a dificuldade. Quando eu digo que a nossa natureza, Felipe, é a ilimitação, porque existe somente a consciência, sem nada além de si mesmo, então, se não existe nada mais, não existe nada onde eu termino e alguma outra coisa continua. Né? Aí fala, mas isso é filosofia. Né? Filosofia. Não, isso é conhecimento. É conhecimento com base na autoridade das escrituras, com base na lógica apresentada pelas escrituras e com base nos frutos desse conhecimento devidamente assimilado. Aqueles de vocês que, né, estudam comigo já há muito tempo devem ter ouvido eu dizer que eu tinha realizado que eu era a consciência e aquilo teve um impacto muito positivo, né, bem antes do Vedanta, uns 2 anos antes do Vedanta, muito positivo, porque eu senti que uma transformação
né? O meu senso de identidade e o modo qual me relacionava do mundo, né? Foi processado instantaneamente, assim, né? Rapidamente, né? Na questão de semanas. Então, naquele processo assim, eu sabia, eu sou a consciência e tudo é consciência, eu sou a consciência e tudo é consciência. E eu não tinha compreendido que essa consciência, que é não dual, era a minha natureza não limitada. Então, o que ocorria? Eu estava sobrepondo as minhas vássanas, né, o meu sentimento de identidade como Jiva e os meus sentimentos de inadequação provenientes da minha criação, elas já estavam ainda, sobreviveram ao auto-reconhecimento, e eu tive uma dificuldade enorme de reivindicar e assumir a minha natureza ilimitada, porque existia essa sobreposição, esse sentimento de que eu sou a existência, tudo bem, consciência, sim, eu estou vendo, eu experimentei, eu tive essa epifania, eu vejo, eu sou a consciência, transformou a minha vida, mas digerir a minha limitação, eu precisei de esperar até encontrar o Vedanta. Somente então a peça foi fechando, eu falei, agora eu compreendi. A consciência não dual, porque ela é ilimitada, Satit Ananda, e eu não estou apreciando e desfrutando a minha ilimitação, porque eu estava ainda sobrepondo o ego, né, o Jiva, na consciência, né, no que diz respeito à ilimitação da consciência. É isso que o James está dizendo aí. O conhecimento de que a consciência é felicidade ilimitada é muito difícil de assimilar para o intelecto do Jiva, porque a felicidade é considerada um tipo particular de sentimento. Essa bem-aventurança mencionada nas Escrituras não é um estado emocional, embora produza ananda. Esta consciência ilimitada não é uma experiência, embora produza, seja traduzida como paz, confiança, tranquilidade, contentamento, né? Ananda, né? Então, ela vem traduzida como Ananda, embora ela não seja um objeto de experiência, né? Mas na medida que ela se reflete no indivíduo, né? Com esta compreensão a respeito de sua natureza Ananda, ela se reflete como felicidade. Essa tal felicidade quase perfeita que eu costumo referir. A bem-aventurança mencionada nas Escrituras não é um estado emocional, embora se manifeste como um sentimento de satisfação, né, sempre que a mente está resolvida no autoconhecimento. Quando ela é resolvida no autoconhecimento, né, essas tendências extrovertidas, né, de contração ou de expansão, de busca, né, eu corro para buscar, eu me retraio para proteger, evitar, né? Então, todos esses movimentos mentais e emocionais, eles cessam, né? Portanto, a bem-aventurança não é um estado emocional, embora se manifeste como um sentimento, o tal chamado ananda, satisfação quase perfeita, quando a mente está resolvida em sáttva. E a mente só é resolvida em sáttva na medida que essas ignorâncias, essas tendências, os desejos, os quereres e não quereres, né? Tudo isso é resolvido em sáttva, né? Através do autoconhecimento. Na verdade, trata-se de confiança, de autoconfiança fundamental, básica, uma sensação de adequação, né? Que é o oposto à sensação de inadequação, que é inerente, né, ao complexo corpo-mente, o Jiva, né? O Jiva, ele jamais, não importa a quantidade de melhoramento que a gente possa implementar, ele sempre se sente, né, insuficiente. Eu poderia ser melhor, poderia ser mais inteligente, ter mais conhecimento, mais beleza, mais riqueza, mais, melhor, né? Porque essa é a natureza da mente humana, né? Então, na verdade, trata-se dessa autoconfiança fundamental de que não existe nada para melhorar. Que eu sou o que Ishvara fez de mim como Jiva, e, na verdade, né, o que eu sou é aquilo dentro do qual Ishvara, Jiva e o mundo aparece como uma mera sobreposição. Então, esse é o conhecimento final a respeito da essência de argila, né,
de todos esses objetos fenomenais impermanentes projetados através de suas propriedades. Então, eu estou ficando cansado e meio sem voz, a gente para por aqui. Amanhã a gente recomeça da transformação. E se alguém tiver uma pergunta ou uma contribuição importante, vocês podem falar agora, ou calem-se até amanhã. Posso ter uma pergunta? Sim. Aqui no texto ele cita Maia como ceramista e Ishvara como... Fala alto, por favor. Aqui no texto ele cita Maia como o ceramista. Ceramista. E Ishvara como oleiro. Sim. É uma dupla criativa? Eu não sei, eu pensei que o potter, o ceramista, e o oleiro fosse a mesma coisa, não? Qual é esse desdobramento aí? A mim é difícil essa distinção entre Ishvara e Maya, né? Eu tenho bastante dificuldade. Maya, porque eles são quase dois aspectos do mesmo fenômeno, né? Então, Maya é esse poder, né, que produz as três gunas. Ishvara, esse outro poder, que é a Sattva, que manipula as outras duas energias para constituir o universo, né? Então, quem chegou primeiro, Maya ou Ishvara, as escrituras tendem a dizer que Maya chega primeiro e Ishvara depois assume o poder das três gunas para manifestar e sustentar e manter e reciclar o universo, né? Então, eu não sei bem como explicar esse desdobramento entre o oleiro e o ceramista, né? O oleiro é aquele que põe a mão, manipula. O ceramista não tem assim, não tem essa... O oleiro dá forma, né? O oleiro dá forma usando óleo assim, né? E o ceramista faz o quê? Seria tipo um designer, o arquiteto e o pedreiro. Tá, o arquiteto e o pedreiro, né? Então aí já... O designer, aquele que idealiza, mas ele não põe a mão na massa, vamos dizer assim, seria isso? Eu acho que Maya é o fornecedor da matéria-prima, as três energias, e o Ishvara é o construtor. O oleiro Na prática, na tradução está a mesma coisa. Ceramista, aquele que fabrica e vende artefatos e oleiro de objetos cerâmica. E o oleiro é indivíduo que faz ou vende objetos de cerâmica. Ok. Difícil. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Beijos e abraços a vocês e a gente se vê amanhã no mesmo Mitya. Não, vocês não vão me esperar lá em Satya, não, porque o encontro é aqui em Mitya, tá?